com a gente, né? Isso aí, a gente continua falando de saúde, né? Verdade. Já sentei aqui. Porque, a gente vai falar sobre um assunto que também tem total a ver com a saúde. Recentemente, alunos de uma faculdade aqui de Natal realizaram uma pesquisa envolvendo o uso inadequado das mochilas escolares e os problemas que isso pode ocasionar na coluna. No programa de hoje, vamos saber quais foram esses resultados desse estudo com o professor Rodrigo Marcel Valentim. Olá, seja muito bem-vindo, Rodrigo. Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa mais Obrigado, uma vez, né? É verdade. Ele é professor lá da Mários de Nassau e esse estudo foi feito, é isso? Como é que funciona? Isso, na verdade foi uma pesquisa, um trabalho de conclusão de curso dos alunos Christian e Liliane, em que nós investigamos exatamente sobre o uso das mochilas escolares e como isso tinha relação com alterações posturais de alunos na fase escolar. E o interessante é que a gente percebeu, né, que, primeiramente, existia um grande desconhecimento sobre a maneira correta de se utilizar as mochilas escolares e também que, além de ter um desconhecimento sobre o uso das mochilas da maneira correta, a gente conseguiu perceber que os alunos, na verdade, faziam um uso inadequado, usando a mochila com uma alça ou colocando as duas alças só de um lado, só em um ombro, né? E que tudo isso resultou, quando a gente foi terminar a análise do estudo, de um elevado índice de dor na região da coluna e de escoliose. Então, se você pensar na maioria de adolescentes de 13 a 15 anos de idade, esse adolescente já relatar para você dor de coluna, é uma coisa que chama a atenção, que é um alerta para que a gente possa, né, desenvolver alguma coisa de prevenção para esse público. E para quem está realmente utilizando bolsas que são muito pesadas, né? Fala para a gente quais são os problemas mais comuns que acontecem realmente. Na verdade, independente da fase, se na escola, faculdade ou mesmo nos hábitos de vida diário, no trabalho ou donas de casa mesmo, tem a prática de utilizar as mochilas ou bolsas, só que de maneira errada. Tá? Que maneira é essa errada? Como é que a gente utiliza? A maneira errada, na verdade, é o uso com um excesso de peso. A primeira recomendação que a gente dá é quando você for carregar uma mochila, um objeto ou algum tipo de peso, que a gente não exceda muito o peso que a gente está carregando. Geralmente a gente estima num valor entre 10% e no máximo 20% do peso total de cada indivíduo. É aquilo que você pode transportar, aquilo que você pode carregar. E outra coisa que chama bastante atenção é que, como eu tinha falado anteriormente, a gente viu na mochila, todo mundo usava só de um lado. Né? E isso se repete também quando você carrega uma sacola de supermercado, em que você quer carregar tudo de um lado, né, com um braço e com a outra mão ficar livre para fazer outras coisas. Você acaba sobrecarregando a coluna vertebral dessa maneira. E esses problemas todos podem causar a escoliose. O que seria a escoliose, Rodrigo? A escoliose seria uma perda do alinhamento adequado da coluna vertebral. Na verdade, seria um desvio lateral da coluna. A escoliose ela pode ser congênita, o indivíduo ele pode nascer, né, já com essa alteração. Ela pode ser uma alteração neuromuscular. Crianças que desenvolveram paralisia cerebral podem vir a desenvolver uma escoliose em virtude dessa alteração neural. E ela pode ser devido aos nossos hábitos de vida, às nossas posturas, que é a incidência mais comum da escoliose. Então, um desvio ou para a esquerda ou para a direita da coluna vertebral a gente denomina de escoliose. Mas qual a gravidade dessa escoliose? Se a gente for fazer uma análise, na verdade, na população em geral, a gente vai perceber que em diferentes graus, todos nós temos, muitas vezes, um desvio lateral da coluna vertebral. E aí o que chama a atenção é quanto à angulação que esse desvio tem na nossa coluna. Quanto mais inclinado ou maior for esse ângulo, maior é a gravidade desse tipo de incômodo. E aí, né, níveis mais elevados de escoliose podem levar ao longo do tempo a uma grande incidência de dores, alterações em outras articulações
E muita gente acaba sofrendo aí ao longo da vida com dores em virtude dessa alteração E postural. tem cura? Tem como tratar? Muito bem. Quando aos tratamentos para a escoliose, logicamente vai depender da fase e do grau de evolução dessa escoliose. Mas tratamentos conservadores, que a gente chama, né, que são realizados pela fisioterapia, apresentam bons resultados, né, no alívio das dores e na melhora postural de pacientes. Hoje em dia, provavelmente você já tem escutado sobre técnicas como RPG, como Pilates, como a osteopatia, a quiropraxia, e né, dentro desse contexto são técnicas e habilidades que o fisioterapeuta possui que podem aliviar essas dores, melhorar a questão postural, né, e assim melhorar a qualidade de vida, né, daquele indivíduo que acaba sendo acometido, né, com essa patologia. Bacana, né? Os pais, às vezes, eles se preocupam muito se o filho está na escola, se está bem na matemática, português, geografia, enfim. Mas os pais, eles também devem se preocupar se o filho realmente está indo às aulas de educação física, né? Fala um pouquinho da importância das aulas de educação física para os alunos no colégio. Influencia na postura essa coisa de Sim. fazer a educação física? Na verdade, assim, a disciplina da educação física ela é fundamental, principalmente no nosso país, em que a gente tem um grande índice de pessoas que são sedentárias, que a própria faixa etária da juventude, existe aí também um grande índice de crianças e adolescentes que não praticam atividade física. E assim, a escola trazendo isso como um reforço, né, da importância disso dentro da sua grade curricular, é fundamental para que esse indivíduo desenvolva ao longo da vida hábitos saudáveis. Geralmente, aquele indivíduo que gostava da educação física na escola vai ser um adulto que pratica atividade física regularmente, né? E o contrário também acaba sendo verdadeiro. Aquele aluno que geralmente não gosta da educação física na escola, na fase adulta tem uma certa restrição quanto a isso. E dentro disso, a educação física, nas suas diferentes modalidades de exercício, né, podem aí, desenvolver atividades, fortalecer musculaturas que protegem a coluna vertebral e assim melhoram a postura, né, das crianças, adolescentes, né, e isso sendo levado para toda a vida. Olha, Muito a gente está bom. conversando sobre esse tema que é tão importante aí, né? A volta às aulas, então tá Sim. todo mundo já preocupado com isso, com os livros, mochila, qual a mochila mais legal. E o Rodrigo tá dando essas dicas aqui pra gente, ele é fisioterapeuta. E falando nisso, tem alguma dica assim para os pais, né? Vou comprar a mochila do meu filho hoje. Qual é a melhor dica? Qual a mochila que eu devo procurar? O material? Tem algo específico, Rodrigo? Olha só, dentro dessa pesquisa que nós realizamos, um fato interessante que a gente conseguiu encontrar foi que era mais preocupante, o que mais preocupava não era o tipo da mochila, mas era o uso errado dela. Tá? Então, assim, eu posso comprar a melhor mochila, né, mas se o meu filho não utiliza ela da maneira correta, adequada, então eu estou desperdiçando dinheiro e estou desperdiçando também toda a orientação que nós temos para isso. Na verdade, além do tipo de mochila, você tem que se preocupar a quantidade de peso que a criança leva naquela mochila. Existem crianças que levam quase todos os livros para a escola no mesmo dia e às vezes não utilizam todos aqueles livros. Então, talvez um alerta para os pais é exatamente fiscalizar isso quanto aos horários que ele vai ter aula naquele dia, quais os livros, os cadernos que ele precisa realmente levar, que às vezes a criança deixa de uma maneira descuidada, deixa tudo lá na mochila e tal, e acaba levando esse peso desnecessário. Ó, eu vou falar a verdade, eu acho, desde a minha época de escola, né, que eu sentia isso, eu não levava todos os livros, porque não tem como, às vezes a gente leva uma bolsa, né, vamos dizer assim, na fase da adolescência, né, que você também leva, minha irmã, ela levava quase todos os livros, a gente se preocupava com isso, cuidado, porque é muito peso. Eu acho que as escolas deveriam fazer um ter cronograma, né, realmente. armário, gente. Sim, armário também. acho que é a melhor saída, porque todos os livros vão estar lá todos os dias. O que você vai olhar lá na sua agenda, né? Qual o horário? Hoje vai estar lá de quê? Na hora você pega e entra na sua sala. Não seria uma saída perfeita? E também a questão da escola fazer um cronograma que realmente se adeque ao cotidiano de diversos alunos também, eles às vezes tem aquela coisa de realmente, numa aula, num dia ter
2 tipos de aula, 3, mas tem dia que tem 5. Então se são 5 livros. E né? quando você vai ficando mais velho, o livro vai, aumentando, né? Então, acho que um armário, as escolas deveriam, quem sabe, Olha investir só, nisso. algumas escolas particulares, né, aqui da cidade, elas já adotam esse modelo, né, de ter um armário disponível para que a criança e adolescente guarde seu material lá. Mas o que preocupa é que é apenas uma pequena parte realmente das escolas que tem, que despertaram para essa importância, né? Se a gente for avaliar o setor das escolas públicas, creio eu que poucas ou nenhuma vão ter esse armário, essa disponibilidade. Talvez mais importante de maneira urgente, né, vamos dizer assim, para esse grupo de adolescentes e crianças, seja a orientação sobre o uso correto, né, que é de uma maneira mais simplificada, né, se a escola não tem recursos para investir dessa maneira, a orientação, campanhas, né, diárias ou dentro de alguma disciplina, né, convidar, por exemplo, um suporte da fisioterapia, por exemplo, que possa fazer uma avaliação, dar uma palestra de orientação, talvez, né, sirva como um método paliativo e de resposta mais imediata, né, para esse tipo de situação. E qual seria essa orientação, né? Tem como exemplificar realmente qual a melhor maneira de utilizar uma bolsa comum, por exemplo, né, a de costa, né? Realmente a gente tem que usar dos dois lados e não apenas de um lado. Explica pra gente, exemplifica mais como é que pode ser feito. Na verdade, assim, o que a gente pode trazer de orientação? Primeiro é fazer com que a criança entenda, né, o que é a coluna vertebral e por que é importante, né, ele cuidar dessa coluna. Na verdade, na fase de adolescência, na fase infantil, elas não têm a menor preocupação com isso, né? Mas no futuro, às vezes, ele vai arcar com as consequências daqueles erros do passado. Então, de repente, ter nesse momento um suporte para que ele entenda a importância disso. Se ele descobre a importância disso, a partir daí, ele vai começar a mudar seus hábitos. E uma das orientações básicas que a gente dá é exatamente sobre esse uso da mochila, por exemplo, as 2 alças com um peso adequado, bem dividido. Se a mochila está muito pesada, utilize alguns livros nas mãos, né, durante a sua locomoção. Tentar sentar nas carteiras escolares, em casa, de maneira adequada. E como é a maneira adequada? Deixando a coluna vertebral totalmente alinhada, evitar vícios posturais. Tem muita criança, adolescente e até adultos mesmo, que quando vai sentar, ele senta de uma maneira tão alterada que ele começa a sentar sobre a própria coluna, a coluna lombar. E aí ele pressiona, aumenta o peso sobre essa coluna lombar e quando ele começa a sentir dor, por que eu estou sentindo dor? Tá? Mas o vício postural que ele adotou é que gerou essa consequência, né, dele acabar tendo essa percepção e sentir essa sensação dolorosa. E as carteiras, né, onde os alunos se sentam? Eu, pelo menos, sou canhoto e, na maioria das vezes, tem poucas cadeiras próprias para canhotos, né? Então, às vezes, eu utilizava a direita e escrevia assim, desse jeito. Isso também pode prejudicar, né? A escola deve se preocupar em relação às cadeiras que os alunos utilizam. Eu acredito assim, que à medida que o professor conhece sua turma, que a coordenação conhece suas turmas, ele começa a fazer esse mapeamento. Né? Eu sei que são muitas turmas, muitos alunos, e às vezes o aluno ele tem também de fazer esse alerta que muitas vezes passa despercebido. Se acostuma, né? Eu mesmo me acostumava a fazer em outra carteira e não me preocupava realmente com isso. E aí, enfim, ele também tem o direito de se manifestar, de explicar que aquela postura não é adequada para ele. Mas por que muitas vezes ele não se manifesta? Porque ele nem conhece, ele nem sabe, ele nem teve a orientação. É por isso, mais uma vez, que eu reforço a ideia da prevenção. Tá? A ideia de se orientar e, a partir dessa orientação, ele vai ter a consciência para reivindicar, para pedir, para solicitar aquilo que é melhor no seu ajuste postural e na sua qualidade. E para finalizar, a gente falou muito de criança, muito, né, dos adolescentes na época escolar, mas nós mulheres temos essa mania maravilhosa de usar bolsas, né? Quem não gosta? Você gosta, tenho certeza. Você que está assistindo aí, a gente adora usar bolsa. E
carregar o mundo na bolsa. Todo mundo fala que minha bolsa tem ela tudo, carrega, né? ela tem um camarim inteiro dentro da bolsa dela. Tem tudo na minha bolsa, mas acho que isso toda mulher é assim, viu, gente? Mas qual é a maneira... A gente sabe, né, como você falou, do mesmo jeito da mochila, carregar a bolsa só de um lado vai prejudicando o nosso corpo. Tem a maneira melhor. Eu carrego a minha aqui, né? No caso, é na minha mão, assim, não é nem de um lado nem de outro, porque tem... Mas a maioria das mulheres, creio eu, que colocam aqui embaixo, né, do braço, e aí fica pesado. Qual a maneira melhor de carregar a bolsa, Rodrigo? Pronto. A maneira melhor, na verdade, é você primeiro despertar para o que realmente é útil você estar carregando. Maria, é tudo! Meu Deus do céu. Não pode Evitar, faltar, né? evitar levar todo o peso desnecessário. Mas, ainda que seja tudo útil, tá? Você evitar passar muito tempo com essa bolsa de um Na mesma só lado, posição, né? na mesma Fica posição. mudando, né? É uma alternativa você ficar mudando o posicionamento. Se você consegue levar ela, como você relatou, na mão, no antebraço, isso também ajuda de maneira significativa para isso. Se tem como você colocar num lugar mais reservado, guardar sua bolsa ou deixar em cima de uma mesa, de uma bancada, né, enquanto você faz alguma atividade, melhor ainda, né? Então, são medidas simples, mas que, se você prestar atenção nos detalhes, podem ser úteis para que você minimize isso. Tá? Legal. Obrigada. Olha, Rodrigo, a gente adorou conversar com você. O Rodrigo Marcel Valentim é mestre em fisioterapia com trabalhos na área de avaliação e intervenção no aparelho locomotor. Olha, bem específico, aí, né? Obrigada, viu? Um abraço, um beijo para todos da Faculdade Maurício de Nassau, para seus alunos, e parabéns por esse projeto tão legal, Satisfação né? estar aqui com vocês. Parabéns, tá e bom? volte Obrigado. mais vezes trazendo outros temas, viu? Ok, muito obrigado. Muito obrigado.